Começando agora, mais uma vez, na tela da TV Novo Tempo, o programa A Arena do Futuro. Sejam todos muito bem-vindos, diferentes lugares do mundo que estão conectados comigo no estudo da Palavra do Senhor. Esta palavra que é tão forte e tão poderosa, que tem transformado muitas pessoas. Esta é uma evidência de que este livro não é um livro qualquer, mas é sim a revelação de Deus para os seres humanos. E conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, vai fazer toda a diferença na sua história. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. E no programa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre a maior promessa que encontramos na Bíblia: a volta de Cristo Jesus. Como fogo no céu, nós vamos contemplar Jesus Cristo retornando em glória para nos dar a tão esperada eternidade, em um mundo perfeito, onde não existirá mais dor, tragédias, cemitérios, câncer, despedidas, outras coisas mais tão ruins que estão à nossa volta. Para entender isso melhor, fica comigo, o programa Arena do Futuro está só começando. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um novo guia de estudos bíblicos chamado Eu Creio, onde você pode entender um pouco mais sobre a graça de Deus em nossa vida. Alguns temas que você vai encontrar nessa revista aqui são, por exemplo, o que é justificação pela fé? Qual a relação entre Jesus e a obediência à lei? Esses temas estão todos aqui à sua disposição para você entender e compreender ainda mais a palavra do Senhor. Bom, duas coisas eu tenho que te dizer. Primeiro, a Novo Tempo tem a melhor e maior escola bíblica do mundo e está sempre com matrículas abertas. Segundo, para você ter esse material, você precisa ser um aluno ou uma aluna da nossa escola bíblica. E para ser aluno, você não tem que pagar mensalidade, nem matrícula, porque nós temos aqui na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança, que são fundamentais para a manutenção de tudo aquilo que nós fazemos, como rádio, TV e internet, e sendo uma bênção para uma multidão incontável de pessoas. Se você quer saber um pouco mais como ser um anjo da esperança, tem informações passando aqui embaixo na tela, nesse momento, tá bom? Então você anota aí, dá uma olhadinha, e se você ainda não é um anjo da esperança, seja muito bem-vindo. Será uma alegria contar com você, comigo aqui dentro do Arena do Futuro, para juntos apresentarmos a palavra do Senhor. Bom, agora você está me perguntando assim, pastor, e o estudo bíblico que você apresentou? E o Eu Creio? Eu quero ter esse estudo bíblico. Como é que eu faço? Eu vou te contar. Vamos comigo ali na tela para eu te apresentar o site que você tem que entrar e então fazer o seu cadastro para se tornar um aluno da nossa escola bíblica, tá bom? Nesse site aqui da escola bíblica, você vai encontrar diferentes materiais. Você vai ver que não é apenas o estudo bíblico Eu Creio. Se você nunca entrou no site, aqueles que já entraram conhecem e sabem que tem vários estudos bíblicos à sua disposição. O Eu Creio é um desses estudos bíblicos que você pode ter acesso aqui no seguinte site. Vamos lá? Vou te dar o endereço agora. É novotempo.com/escola bíblica. Outra vez, novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo também aqui na tela o número do WhatsApp, onde você pode se conectar com a nossa escola bíblica e ser atendido diretamente no seu celular. Quando você vai nesse site que eu te falei, você vai chegar nessa página aqui, que é Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então tem vários estudos bíblicos aqui. Você vai perceber também que existem várias páginas com estudos bíblicos. Você pode escolher diferentes estudos bíblicos. Eu coloquei aqui a página 5, vai lá para frente, estudos que são
enriquecedores para a sua caminhada, você escolhe um estudo bíblico, por exemplo, e aí você pode baixar esse material e ter à sua disposição, sendo um aluno da nossa escola bíblica. O segundo convite que eu tenho para você é inscrever-se em nosso canal no YouTube. Lá você escreve a Arena do Futuro NT. Então você vai chegar aqui no nosso canal e você terá acesso a muitos materiais que nós temos aqui à sua disposição dentro do programa A Arena do Futuro. Esses materiais aqui vão ajudar você a continuar se aprofundando na sua caminhada na palavra do Senhor, entendendo cada vez mais aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Ele tem para a sua vida também, porque Deus não nos deixou nesse mundo aqui sem as informações necessárias para termos uma vida vitoriosa e vencedora. Olhe para o mundo ao seu redor. Há tantas notícias trágicas, há tantas pessoas sofrendo, há gente com medo. As incertezas, às vezes, causam pânico. Talvez eu esteja falando para alguém agora que está enfrentando o pior momento da sua história. Você está com depressão, se sente sozinha, abandonada, angustiada, aflita. O tema de hoje é um tema para preencher o seu coração e te dar esperança. O que eu vou apresentar hoje na palavra de Deus é algo muito sério e, ao mesmo tempo, algo grandioso. É a nossa maior esperança. É a razão pela qual você não deve desistir da vida. É a razão pela qual você precisa continuar lutando. Nesse momento, talvez a sua luta seja para permanecer vivo ou permanecer viva. Porque são tantos os problemas. E o pensamento talvez que surge na sua cabeça é: eu tenho que dar um fim nisso aqui para que eu consiga voltar a ter paz. Eu estou chegando a você nesse momento em nome de Jesus para apelar ao seu coração e dizer: não faça nada contra a sua vida. Há uma esperança para todos nós. Deus está no controle deste mundo. E nós estamos chegando no momento final da história. Porque na Bíblia, nós sabemos que chegará o último dia que esse mundo existirá. Chegará a última festa, o último abraço, a última despedida. Porque o mundo vai terminar. Nós não estamos vivendo a história de um mundo sem fim, mas nós estamos vivendo o fim da história deste mundo, na situação como ele está, envolvido pelo pecado e com todas as coisas ruins que nós já sabemos que existe aqui. Por isso nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar com fé, olhar com esperança, porque isso vai fazer toda a diferença para você. Vamos tratar hoje sobre o momento do qual o céu vai resplandecer. Um brilho surgirá, e esse brilho é a manifestação de Cristo Jesus. A Bíblia nos fala de que Jesus vai voltar, e a volta de Cristo será algo surpreendente. Vamos ler alguns textos. Eu preciso fazer uma observação para você antes de irmos à Bíblia. Os autores bíblicos, eles tentam descrever um pouco como será a volta de Cristo. E eu entendo que na descrição deles, às vezes faltam palavras para representar aquilo que de fato será, porque nenhum olho viu, nenhum coração jamais sentiu aquilo que Deus está preparando para todos aqueles que amam a sua vinda. Então, na Bíblia podemos ter uma ideia de como será, mas eu acredito que será muito mais impactante do que aquilo que nós estamos lendo. Será algo muito mais grandioso. E para comprovar isso, é preciso se preparar para que no dia da volta de Jesus, você esteja lá, e que eu esteja lá, e que estejamos juntos, contemplando o céu, o aparecimento de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Vamos a dois textos
para começar a entender esse assunto. O primeiro está em Mateus capítulo 24, versículo 27, diz assim a Bíblia: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como o relâmpago vai de um lado a outro de maneira instantânea, assim também será a volta de Jesus. Você já teve medo de relâmpagos? Eles são fortes. Causam a morte de muitas pessoas todos os anos. É uma manifestação estrondosa e gloriosa da natureza. A volta de Jesus será exatamente assim. Como um relâmpago, a volta de Jesus, ela não será em diferentes tempos para as pessoas, mas ela será imediata, será instantânea. Então, alguém não vai ligar para você falando assim: ô fulano, fulana, eu estou aqui em outro país, em outro lugar, e aqui Jesus já voltou. Daqui a pouco ele vai voltar para você aí, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. A volta de Jesus será para todos, de maneira rápida. Outro texto está em Tito 2,13, onde a Bíblia diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, ele virá com uma manifestação gloriosa. É muito difícil eu descrever para você o que seria algo glorioso. Podia dizer algo grandioso, algo brilhante, resplandecente. Faltam adjetivos. Eu confesso a você que é muito difícil tentar descrever algo glorioso, ainda mais em se tratando da volta de Jesus aqui na terra. Mas nós podemos ter uma ideia, como por exemplo, quando olhamos para Moisés e a experiência que ele teve diante da glória de Deus. Veja comigo o texto de Êxodo, capítulo 34, versículo número 30, onde diz assim: quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. O fato de Moisés ter estado diante da glória do Pai fez com que ele passasse a refletir um pouco dessa glória. Não era toda a glória, tá bom? Era só um pouquinho, uma porcentagem bem pequena que ficou no rosto de Moisés. E quando ele estava descendo para encontrar-se com o povo, as pessoas olhavam com medo e preocupação. Elas não podiam contemplar, porque aquela glória era muito forte para eles. Então eles abaixavam o rosto, colocavam a mão na frente, e se tivesse alguma coisa, se esconderiam atrás, porque era impossível olhar para Moisés da forma como Moisés estava. A glória é algo que aponta a limitação e a pequenez humana. Como nós ficamos assim, miúdos, diante de algo tão grandioso? Imagina só, se Moisés teve contato com a glória, refletiu a glória e as pessoas não podiam ver, imagina a manifestação da glória em si, que será a volta de Cristo Jesus. É por isso que não tem palavras, é por isso que não dá para descrever. E o meu convite hoje é para você se preparar. O meu convite agora é para você entregar sua vida nas mãos desse Deus. E assim, quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, da forma como ele vai aparecer, você esteja pronto, a senhora esteja preparada para receber a eternidade. A manifestação da glória vai surgir. Jesus Cristo vem e ele não vai demorar. Algumas pessoas até podem pensar que Jesus está atrasado, mas ele não se atrasa. Ele voltará no tempo certo, no tempo determinado. Enquanto ele não vem, nós seguimos nos preparando, seguimos estudando a palavra, seguimos os passos e as pegadas que Cristo deixou para termos uma vida que está de acordo com a vontade do Senhor. É preciso seguir os passos de fé que Deus deixou para você, como por exemplo,
crer em Deus, como, por exemplo, crer na palavra, como, por exemplo, obedecer à Bíblia, ir a uma igreja, ser batizado, ser batizada. Esses são passos imprescindíveis para o seu preparo para a volta de Jesus. E se você ainda não fez esses passos, ouça a voz de Deus agora, apelando ao seu coração para que você dê esses passos. Procure a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Vá lá, assista um culto, participe da escola bíblica, participe dos momentos de adoração, de louvor, e você vai ver como isso vai fazer muito bem para você. Isso vai te ajudar, porque Jesus Cristo vai voltar, isso é claro. E o que nós temos que fazer é nos prepararmos para este momento. A Bíblia tem mais coisas a nos dizer sobre a volta de Jesus. Diz que ele vai voltar com todos os seus anjos, como está em Mateus capítulo 25, versículo 31. Vamos ler juntos? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu não sei lhe dizer quantos são os anjos. A Bíblia não nos dá esse número. Nós não temos nenhuma informação. Mas o que eu posso dizer a você, à luz da palavra de Deus, é que são milhares de anjos. Olha, imagina só. A glória, os anjos. Dá para contemplar? Dá para imaginar como vai ser a volta de Cristo Jesus? É impossível, não tem como. Mas tudo isso que Deus está demonstrando é para ficar evidente a nós que a situação da qual eu e você estamos hoje de pecado é uma situação que nos afastou demais da essência daquilo que Deus é. E o retorno de Jesus, a volta dele, será a manifestação daquilo que ele vai nos devolver, que deveria ser desde o começo. Mas por causa do pecado, um abismo foi criado entre nós e Deus. Estamos afastados do Senhor, separados, mas Jesus Cristo é a ponte que nos conecta outra vez mais com Deus. E assim podemos ter certeza de que Ele vai cumprir tudo o que disse que faria. Sendo assim, a vinda de Jesus não vai ser secreta. É como um relâmpago, é com glória, é com os anjos. Ele mesmo advertiu, deixou bem claro, porque vai surgir, nos momentos finais da história, o grande engano, que vai levar algumas pessoas a acreditarem naquilo que não deveriam acreditar. Olha o que Jesus falou. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, a recomendação de Jesus foi, não acreditem, não vão nessa conversa aí não caiam nessa ladainha, porque quando Jesus Cristo voltar, não será de maneira oculta, será de maneira perceptível para todos os seres humanos. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, ele veio como um bebê, nasceu em uma manjedoura, foi colocado lá pelos seus pais, foi visitado por 3 reis, que acompanhavam um pouco das profecias e entenderam o nascimento do Messias pela estrela que brilhou, mas foi um nascimento discreto. O mundo não parou para o nascimento de Jesus. A vida continuou para muitas pessoas. Muitos nem perceberam o que estava acontecendo. Não é o que a Bíblia diz que vai acontecer agora quando Jesus voltar pela segunda vez, quando ele retornar a essa terra. Será completamente diferente. Olha o que a Bíblia nos diz em Atos 1, 9 e 11. Por exemplo, diz assim, olha, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. O que o texto está tratando aqui é do momento que Jesus já tinha ressuscitado e estava voltando para o céu. Então ele estava junto com os discípulos e foi elevado às alturas, subiu, foi levantando. Então diz assim, olha, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram,
homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Isso significa que Jesus, ele voltou para o céu de maneira corporal. Ele tinha corpo, tá bom? Ele tinha algo físico. Uma evidência que nós temos foi o encontro que Jesus teve com um dos seus discípulos chamado Tomé. Tomé falou assim: olha, eu preciso ver para crer, eu preciso tocar as feridas de Jesus. E Jesus aparece para Tomé e fala assim: Tomé, sou eu, Jesus, teu amigo, toca as minhas feridas. E Tomé tocou, porque Jesus ressuscitou de maneira física, ele tinha um corpo. E a Bíblia diz que ele subiu para o céu com um corpo e ele vai voltar do céu num corpo. Então, a volta de Jesus não será uma volta espiritual, porque existem alguns que acreditam que secretamente Jesus já voltou espiritualmente à terra, e aqueles que são espirituais conseguem discernir que ele já está entre nós. A Bíblia não deixa nenhum espaço para qualquer especulação, senão aquilo que ela mesma falou. Jesus foi para o céu de maneira corporal, subiu entre os discípulos, foi recebido por uma nuvem, e esses seres celestiais que apareceram disseram: como vocês viram Jesus subindo, ele vai voltar. Então ele volta de maneira corporal nas nuvens, exatamente assim a Bíblia nos apresenta. E diz também, Apocalipse 1:7, que o retorno de Cristo será visível para todas as pessoas. Vamos até Apocalipse 1:7, onde está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Quantos olhos verão? Todos. Então, se você não viu, é porque Jesus ainda não voltou, porque todo olho o verá. Quem estiver vivo contemplará a volta de Cristo a essa terra. Há um tempo atrás eu conversava com um senhor que é cego, e ele disse assim para mim: Rafael, eu nunca vi na minha vida. Eu tento imaginar como as coisas são. Eu não tenho certeza de que elas são exatamente da forma como eu procuro imaginar. Mas existe algo que eu tenho dentro do meu coração e que enxergo como um privilégio. Eu falei assim: o que é? Ele falou assim: embora eu nunca tenha enxergado, a primeira coisa que eu vou ver será a volta de Cristo Jesus. Os meus olhos vão se abrir e eu contemplarei o meu Salvador voltando nas nuvens dos céus. A primeira coisa que ele vai ver será a glória e a majestade do Senhor. É por isso que você não pode desanimar, é por isso que você não pode se entregar, é por isso que você não pode deixar os problemas calarem a sua alegria ou tirarem a sua paz, porque nós estamos no final da história. Quando Jesus Cristo aparecer, nós nunca mais ouviremos falar de problemas, de dor. Quando ele surgir nas nuvens dos céus, todo olho o verá. É por isso que a Bíblia também diz que no seu retorno, os mortos em Cristo serão chamados à ressurreição. Olha que texto lindo, diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No retorno de Cristo a essa terra, os mortos recuperarão a sua vida. Por isso todo olho o verá. Os seus filhos fiéis, que já estão descansando nas sepulturas, receberão um presente.
vão ressuscitar para contemplar Jesus voltando nas nuvens dos céus. Ah, que dia maravilhoso! Você não pode estar fora, tá? Você não pode ficar indiferente a isso, porque Deus se importa e Ele ama você. Olha o que diz o versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, você já entendeu aqui que Paulo tinha a expectativa de que ele estaria vivo por ocasião da volta de Jesus, porque ele diz assim, depois nós os que ficarmos, porque ele cria que seria nos seus dias que ele contemplaria Jesus voltando. Não foi nos dias de Paulo, mas eu creio que estamos muito perto do retorno de Cristo Jesus. A ressurreição dos mortos é a esperança de que a morte não tem a palavra final. Para quem é fiel, a morte é apenas uma vírgula de uma história que continuará a ser contada, de uma história que continuará do lado de Deus, do lado do Senhor. Jesus vem, os mortos ressuscitam, vão para o céu para terem a eternidade. Esses mortos são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E a maior promessa está em João capítulo 14, 1-3, quando Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado. E você pode perguntar assim para mim, pastor, como é que eu posso não ficar angustiado com os problemas que eu tenho, com as dificuldades que eu enfrento? Jesus dá a resposta. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou do lado de vocês. Por isso, não tenham um coração angustiado. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Essa é a promessa de Jesus. Eu vou para o céu para preparar um lugar onde vocês poderão morar. E ele continua dizendo, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, ou vocês estejam também. O que Jesus quer é que você esteja com Ele no céu. Tudo que Cristo fez aqui na terra, a morte que Ele passou, é para te dar esperança, é para te dar uma nova vida. E eu falo isso com alegria no meu coração, porque eu sei que Cristo vai voltar. E eu sei que Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Ele vai levantar o meu rosto. Ele vai devolver uma paz que eu nunca tive. E que serei transformado e restaurado àquilo que Deus sempre sonhou para mim. Você não pode faltar nesse dia. Por isso eu chamo agora a sua atenção para que você se entregue, para que você se decida, para que você jamais abandone o Senhor. Não importa aonde você foi, não importa nem o que você fez, o que importa é que a partir de agora, Deus está no seu coração e você pode começar uma nova vida. Uma nova vida ao lado do Senhor é uma vida que se prepara para ter a eternidade junto a Ele. Jesus Cristo vai voltar. E você? Como estará? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela certeza que temos do retorno de Cristo Jesus. Prepara-nos para esse dia, que a nossa vida seja agora purificada, os nossos pecados sejam perdoados e o nosso rosto seja levantado para estarmos fixamente olhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que eu oro nesse momento. Amém.